Olá, bem-vindos a 21 Trading Coaching. Eles fala Douglas Suchensky. Esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta terça-feira, 4 de junho de 2003. Também quero convidar que nos acompanhe no nosso canal de Trading ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia, totalmente grátis para vocês. Vocês podem perguntar aqui e nós responderemos aí ao vivo para vocês. Também quero convidar que nos acompanhem e nos sigam no Twitter. Estamos aqui no Twitter, então a partir muito em breve estaremos lançando operações em tempo real e ao vivo para vocês aqui no Twitter. Nos sigam, @21tc_Brasil, nosso Twitter totalmente em português para você. Aqui nós também subiremos os nossos informes totalmente grátis aí, para que vocês tenham uma noção melhor do mercado financeiro, ok? Então está aí o convite, basta vocês aí nos acompanharem. Acreditamos que será de grande valia vocês nos seguirem no Twitter. Muito bem, vamos com o SP500. O SP500 vemos que no semanal ainda pode ser um mínimo maior, um pivô de alta, tendo em consideração que a correção ainda é ordenada e poderia fazer este movimento. Obviamente que se romper esse suporte, poderia sim visitar os 1.587 pontos, porém tendo em conta a sessão de hoje, de segunda-feira, nos está sinalizando uma possível formação de um pivô de alta no semanal. No diário, vemos aqui que ainda a correção é bem tímida, né? O que significa que é uma correção ordenada ainda no diário, poderia formar um pivô de baixa no diário. Então vejo que está um pouco descorrelacionado, porém aqui poderíamos considerar um possível piso duplo, no diário. Agora, se amanhã, essa terça-feira, o SP500 e os índices fizerem esse movimento, já caracterizará uma correção mais profunda, e aí vamos atrás de operações compradoras nesses índices americanos, ok? Vejam em 4 horas aqui esta vela, né, eliminando shakeout, uma vela envolvente, eliminando todo o movimento dessa vela anterior, porém esbarrou nessa resistência e não conseguiu romper. Se romper, os 1648, próxima parada. Já o Nasdaq vemos também está claramente definido até o momento, possível pivô de alta, possível mínimo maior, já cumpre com as velas à esquerda. Estaríamos esperando o desenvolvimento desse possível pivô de alta no semanal. No diário, vejam que temos aqui o que também se conhece como doji de cauda longa, né? Deixando uma sombra, um rabo importante, o que nos sinaliza a força dos compradores, fechando aí muito próximo das máximas, o que nos indica que amanhã poderia sim visitar esses níveis aqui, a próxima resistência no diário, esse Nasdaq, que seriam nos 3.000 pontos, porém se perder esse suporte, os 2.961 próximo suporte, e inclusive esses níveis aqui dos 2.950 poderiam ser a seguinte parada do Nasdaq. Me parece que tem pinta totalmente altista, me parece que isso virá com muita força compradora nessa terça. Já o Dow Jones, vejam que no semanal o Dow Jones é dos americanos o índice com maior força compradora. Possível mínimo maior pivô de alta no semanal já está bem desenhado, bem configurado. Vamos esperar realmente que venha visitar esses níveis dos 15.340. No diário, vejam já o repique, amparado pelo suporte, também esta LTA terciária. Vejam só, uma terciária com força, a força compradora, porque o otimismo em Wall Street realmente é muito forte, tem espaço e poderá visitar os 15.400 pontos. Já nos europeus, o DAX 30, o índice de Frankfurt na Alemanha, vemos que no semanal também está bem desenhado, até o momento bem configurado, possível mínimo maior, possível pivô, que poderá visitar aqui a máxima de 2 semanas atrás, de 3 semanas atrás, nos 8.467. No diário, deixando aí também uma sombra, uma cauda longa bem interessante. Acabou não fechando tão próximo, está mais para um doji de cauda longa, né? Um pouco de indecisão, uma sessão bem volátil, tocou resistência, tocou suporte. Agora veremos se amanhã terá força para romper os 8.410. Se o romper, aí os 8.467 próxima parada, porém se perder esse suporte, poderá voltar a testar os 8.212. Estar aí pendentes os gráficos maiores, né, o gráfico semanal mostrando força compradora. Já o K40, o índice de Paris, não é diferente, possível mínimo maior no semanal,
teria espaço para visitar aqui os pivôs nesses níveis aqui dos 4.000 pontos aproximadamente, né? Uma correção ainda ordenada, teria espaço ainda para visitar os 3.836, que seria esse suporte mais importante. E no weekly, já no diário, doji total, uma sombra, uma cauda longa, deixando um teto, uma sombra de teto interessante também, muita indecisão se perder esse suporte aqui dos 3.919, os 3.874, próximo suporte. Ok, muito bem. Já o FTSE, o índice de Londres, que hoje nos deu uma operação, uma relação risco-benefício 2 a 1, 2% hoje no day trade, em 15 minutos, operação realizada ao vivo no nosso canal. Então, vemos que é o índice com maior debilidade, porém a correção ainda é ordenada no semanal e poderia formar um pivô de alta, sim senhor. Porém, temos uma correção mais profunda, né? Poderia fazer esse movimento e, quem sabe, numa seguinte semana formar o máximo ou menor um pivô de baixa. Porém, também pode fazer isso. Agora, se essa semana fizer uma correção mais profunda, aí sim poderia voltar a testar essas máximas aqui nesses níveis dos 6.728 pontos. Muito bem, fechando com os índices, vamos com o Eurostock 50. O Eurostock 50 é o índice com as blue chips europeias. Temos aqui também no semanal, muito bem claro, possível mínimo maior, possível pivô de alta no semanal. Então, está claro que poderá voltar a testar a resistência dos 2.824 pontos. Ok, poderá voltar a visitar aqui, inclusive. Vemos que no diário o Eurostock 50 assim, um doji total. Esse é um doji clássico, né? Indecisão total, muita volatilidade, tocou resistência, tocou suporte, uma vela traiçoeira aí para tocar stop loss, né? Então vamos estar pendentes amanhã em caso de perder os 2.747, os 2.720 poderiam ser o seguinte suporte no diário. Okay? Primeiro tem que romper o suporte aqui no 4 horas, ó, vejam só, aqui está o suporte. Aqui tivemos um breakout failure, uma ruptura falhida aqui desse suporte. Se o fizer, média móvel de 200 períodos intradia poderia ser o seguinte objetivo. Muito bem, pessoal, quero convidar-los que nos sigam uma vez mais no Twitter, @21tc_Brasil. Espero vocês amanhã no nosso canal Trading ao Vivo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.